O Evangelho de Jesus Cristo, atribuído a sua autoria a João, ele vai nos dizer no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Duas coisas eu encontro nesse texto. Primeiro, qual é a verdade que o texto está narrando? E qual é a liberdade que esta verdade traria? Muitas pessoas acham que esse texto está falando de pecado, que a pessoa, por intermédio do conhecimento de Cristo, seria livre do pecado, uma vez que o texto ele está falando da lei. Então, quando nós conhecemos a verdade, que são os ensinamentos de Cristo, a verdade nos livra da lei. Ou seja, nós passamos a ter em nossa vida os ensinamentos de Cristo, que são as leis de Cristo. É por isso que Jesus dizia, o meu jugo é suave. Porque cada doutor da lei, ele tinha um jugo, ele tinha uma lei que ele impunha sobre as pessoas para que elas seguissem. Então Jesus, sendo também um doutor, um mestre da lei, ele vai dizer, o meu jugo é suave, ou seja, a lei que eu ponho sobre vocês é suave para vocês carregar. Quando eu vejo o capítulo 8, versículo 32 de João, logo eu vou entender que o texto ele está claramente nos falando que quando nós conhecemos as verdades ensinadas por Cristo, então logo nós somos livres da lei e não livres do pecado. Primeiro, porque existe a palavra arrependimento. A palavra arrependimento significa conversão, mudar a rota, mudar o destino. Quando nós conhecemos a verdade, então nós arrependemos e mudamos o destino, e mudamos a rota. Então, eu quero entender que a responsabilidade de libertação do pecado não provém de Deus, e sim do nosso arrependimento. Porém, por interpretar o texto de forma equivocada, muitas pessoas colocam sobre Deus a responsabilidade de libertá-la dos seus pecados, uma vez que a salvação é a renúncia pelo pecado. Aprenda uma coisa, a Bíblia diz que o desejo de Deus não é que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Também a Bíblia nos traz ao entendimento que Deus não faz acepção de pessoas. O que quer isto dizer? Se Deus libertasse o homem do pecado, querendo ele que todos fossem salvos, então logo Deus iria libertar todos do pecado e salvaria a todos. Então, esta libertação do pecado não cabe a Deus, e sim a nós, porque pecado é escolha, abandonar o pecado também é escolha. E Deus não pode forçar ninguém a escolher o que é certo ou o que é errado, porque isso feria um dos atributos de Deus. Então, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, não está falando ou relatando acerca de libertação do pecado. Imagine só, eu tenho certeza que você conheceu algumas pessoas ou diversas pessoas que oraram pela libertação de um ente querido. E por que essa pessoa morreu no vício, morreu na droga, morreu sem mudar de vida? Porque a libertação ela não liberta ninguém. O que liberta a pessoa é a pregação do Evangelho. Quando a pessoa tem o contato primeiro com a palavra de Deus. Aí você vai me dizer, mas o Espírito convence o homem do pecado. Na verdade, o Espírito já convenceu todos do pecado. Quer um exemplo? A pessoa não precisa entrar na igreja, não precisa ouvir uma pregação, não precisa ouvir um ensinamento bíblico para saber que adulterar é errado, que roubar é errado, que matar é errado. Então essas pessoas já são automaticamente convencidas do seu pecado. Isso é a forma que o Espírito Santo convence o homem. O Espírito Santo convence o homem quando traz sobre o homem o entendimento de que ele é pecador. Ou seja, não existe ninguém enganado, porque a própria natureza ela revela a Deus. Então nós não podemos trazer sobre Deus a responsabilidade que está sobre nós. Arrependimento é algo que parte de nós, é algo que vem de dentro do homem. Claro, quando tem um contato com a mensagem de Deus. Porém, o abandono do pecado nunca é cabível a Deus, e sim a nós. Deus abençoe a todos.